Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Isto é Ixé. Hoje temos como convidada a doutora Adelaide Calhardo e vamos estar aqui numa partilha e a conversar sobre a importância da leitura para o crescimento das crianças. Antes de mais, doutora Adelaide, obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um prazer. E estar aqui para esta conversa mais ou menos formal e informal, a conversarmos sobre a importância do livro. E a minha primeira pergunta é como é que surgiu para si o interesse pelo mundo dos livros? Eu cresci numa casa que tinha livros e eu acho que isto é logo a primeira premissa. Não se pode pôr uma criança a ler se não cresce num ambiente em que os próprios pais não leem. Eu tive a felicidade de crescer num ambiente com muitos livros à minha volta. E julgo que a partir daí nasceu, cresceu, evoluiu este gosto pela escrita que me acompanhou sempre ao longo da vida e que deu-me no que deu, que agora sou responsável por uma biblioteca e que faço com muito gosto. Essa é a minha seguinte pergunta. Como diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel, ou seja, como é que foi o seu trajeto para chegar ali e quais são também atualmente os principais desafios que enfrenta na gestão de todo este recurso? Ora bem, eu acho que a rede de leitura, nós hoje em dia temos a sorte de termos uma rede de leitura pública em que a maior parte dos municípios em Portugal têm uma biblioteca. E isto é importante porquê? Porque esta rede surgiu em meados da década de 80. Eu nasci em 1963, portanto já tenho uns aninhos, a minha licenciatura base é História, depois fiz uma pós-graduação em Ciências Documentais, na altura em que surgiu precisamente este curso, que hoje em dia infelizmente não existe, mas devia existir, porque acho que era uma mais-valia, e que foi precisamente na altura em que começou a ser criada a rede de leitura pública. Portanto, eu estou nos primórdios da rede de leitura pública, já sou assim da velha guarda, e depois foi numa altura precisamente em que Penafiel se candidatou, que foi nos finais da década de 80, com o belíssimo edifício onde nós temos a biblioteca, que é o Palacete Barão de Calvário, que na altura era o tribunal, e eu na altura até estava como bibliotecária no Porto, pedi a transferência para aqui, onde já estou há quase 30 anos, e portanto foi assim que se foi desenvolvendo o meu percurso ao longo das bibliotecas, primeiro no Porto, agora há 30 anos aqui em Penafiel, acompanhando quer inicialmente bibliotecas universitárias, agora bibliotecas de rede de leitura pública, portanto um manancial grande para vários tipos de públicos, porque também é preciso terem ideia, já agora quando falamos em rede de leitura pública, nós temos rede de leitura pública, temos a rede de bibliotecas escolares, temos uma rede a nível das bibliotecas universitárias, nós temos de norte a sul, ilhas, uma rede que realmente permite que todos possam usufruir gratuitamente da leitura. Sente que na atualidade as bibliotecas ainda têm muita utilidade? Eu acho que cada vez mais as bibliotecas têm utilidade. Aliás, tem-se vindo a provar, quando se lançou a campanha a nível do primeiro ciclo de fazer tudo em digital, hoje em dia já estão a voltar para trás. Até os países mais evoluídos, como por exemplo na Escandinávia, estão a voltar para o suporte em papel. Porque realmente, eu, como eu disse, sou da geração que gosto muito de sentir o papel. Eu sei que se calhar não é muito ecológico, mas eu não consigo ler em e-books nem nada do género, não consigo. Não é a mesma coisa, pois não? Não é a mesma coisa, embora acredito que a geração mais nova, eu vejo os tablets e leem por ali. Eu gosto muito do cheirinho de papel, eu gosto de sentir o papel. Mas não é a mesma coisa. Eu vou-lhe dar o caso, por exemplo, uma vez de uma entrevista que eu vi, uma conferência de Gonçalo M. Tavares, que estava a contar, por exemplo, os e-books de histórias para crianças. E o que é que acontece? A pessoa está a ler uma história e depois tem as ligações. Portanto, a ligação, vamos supor que o capuchinho vermelho estava a visitar a vozinha e que era uma floresta de, sei lá, de eucaliptos. E depois vai fazer uma ligação para o que são o eucalipto. E tudo isto acaba por perder o que é o contexto da história. Por mais informativo que seja, o contexto da história muitas vezes perde-se. E por isso é que eu acho que o digital tem o seu lugar. As novas tecnologias são importantíssimas às bibliotecas. As bibliotecas não passam sem as novas tecnologias, mas digamos, complementam-se. E acho que as bibliotecas, a leitura, mais que nunca num mundo que é extremamente material e desumano, acho que a leitura ainda consegue manter um bocadinho daquilo que nos faz ser nós próprios, refletir, porque a leitura, já agora só para complementar, tem estes vários aspectos. A leitura pode ser informativa, pode ser educativa, pode ser lúdica,
pode ser montes de coisas, conforme o momento da nossa vida, conforme a altura do dia, conforme a nossa idade, conforme muita coisa. Mas isso é o papel que tem o livro e a leitura. Considera, seguindo um bocadinho o que estamos a conversar, considera que os benefícios da leitura para as crianças relacionam-se em termos emocionais, cognitivos, ou há também um bocadinho de várias abrangências aqui nos benefícios da leitura? Eu acho que já está mais que provado, eu não sou especialista na área, mas por médicos, psiquiatras, pediatras, em todas as especialidades, dos benefícios da leitura. Por exemplo, para os mais velhos, para combater doenças como o Alzheimer e outras doenças a nível do desenvolvimento da memória, é que a pessoa ler, fazer o esforço de ler, de até mesmo aquelas palavras cruzadas, sudokus e por aí adiante, são algo que estimula a memória. E a criança, e hoje em dia temos isso, que era uma coisa que não tínhamos há uns anos atrás. O mercado para as crianças, e quando eu falo crianças, falo já desde bebés. Há livros para todas as idades. E eu vejo, porque nós temos sessões até que envolvem famílias e envolvem bebés, aqueles livros muito ilustrados, com sons, em que eles interagem com o livro. É um encanto ver como é que eles vão vendo, porque eles aprendem, por exemplo, as formas, as cores, os sons, com os livros. E se eles crescerem, começando com estes livros, já no pré-escolar, nas creches, por ali adiante, depois, obviamente, dirigindo livros para cada uma das faixas etárias, eu tenho a certeza absoluta, primeiro, que vão ser leitores e, a partir daí, vão ser pessoas mais informadas, mais cultas, mais atentas ao mundo que vivem, porque também a leitura, se calhar, costuma-se dizer que a ignorância é bom para os ditadores, e se calhar é. E, portanto, se calhar, se nós comatarmos, ou tentarmos comatar com a leitura e com o conhecimento acima de tudo, acho que o mundo será melhor para todos. Uhum. E seria importante que estes hábitos de leitura começassem desde cedo? É isso que também nos estava a transmitir? Os hábitos de leitura devem começar desde cedo. E eu costumo dizer que tem que haver aqui um triângulo que junta a escola, a família e as bibliotecas. Porque a criança, se em casa tiver um ambiente com livros, se tiver um pai e uma mãe que leem, se voltarmos àquele hábito tão bom que é ao fim do dia contar uma história à criança. Eu sei que às vezes os pais chegam cansados, eu sei e eu percebo que eu também muitas vezes chego, mas se ficarem um bocadinho a contar uma história à criança antes dela ir dormir, se depois a nível das creches, dos infantários e por ali adiante, houver leitura de histórias, se depois estas crianças forem incentivadas a ir à biblioteca da escola, à biblioteca municipal, tudo isto é um processo que eu tenho a certeza que vai criar leitores para o futuro. Considera que nós pais falhamos um pouco? Não é falhar. Atualmente, as exigências do cotidiano, o trabalho, são muitas. Antigamente o pai trabalhava, mas estava mais em casa, havia uma avó que podia ficar com as crianças. Hoje em dia a realidade não é muito bem essa. Agora, eu acho é que devemos fazer todos um esforço para que realmente demos às crianças, olha, vou começar, desculpem, mas é assim, os tablets. Eu não consigo ver uma refeição em que está tudo com telemóveis e tablets. Eu acho que, embora sejam importantes, mas se à noite se conseguir tirar um bocadinho os videojogos e tudo isso para conversar, para contar histórias, para falar, como eu disse, acho que seria uma mais-valia até para os próprios pais, porque aí a ligação com os filhos ou os familiares. Eu dou um exemplo, olha, bem recente, o apagão. O apagão. Não havia luz. Não havia luz. O que é que as famílias fizeram? Jogaram, conversaram, algumas com mais dificuldade de ler, que foi o meu caso, tive que arranjar um Petromax, enfim, uma coisa que para ter um bocado de luz. Mas voltaram a esses velhos hábitos. E eu acho que há uma máxima que diz que nunca estamos sós quando estamos acompanhados por um bom livro. E realmente é uma excelente companhia. Nós, onde quer que estejamos, em férias, até na consulta, à espera de uma consulta médica, eu tenho sempre por hábito trazer um livro na carteira. Portanto, se às vezes o médico se atrasar um bocadinho a me atender, se calhar eu pego num livro, estou ali, enfim, a viajar por tudo aquilo que o livro me oferece. E, portanto, olha, tivemos o caso meio recente do apagão que nos permitiu voltar, se calhar, àquilo que todos nós precisamos um bocadinho. Uhum. Já que referiu na questão dos tablets, podemos relacionar com o digital,
se calhar estamos a errar um bocadinho também enquanto comunidade, sociedade, nos hábitos que permitimos, às vezes, por exemplo, aqui no Istedouro, que os nossos alunos até estejam nas aulas com alguns telemóveis, alguns com telemóveis, outros com computadores, às vezes de forma exagerada. Eu acho é que tudo tem que ser com conta, peso e medida, como se costuma dizer. Por exemplo, nenhuma biblioteca hoje vive sem o digital, sem as novas tecnologias. Repare, vamos ver o caso da Biblioteca Municipal de Penafiel. Nós temos um portal com as nossas atividades. O nosso catálogo está todo informatizado. Nós temos acesso a bases de dados. Qualquer biblioteca, hoje em dia, tem, por exemplo, o projeto da Biblioteca Digital, que já devem conhecer, em que podem aceder ao projeto da BiblioLED, por exemplo, registar-se e gratuitamente aceder a livros de forma digital. Já agora, se não conhecem, consultem a nossa página do BiblioLED, que é um projeto que a DG Lab implementou recentemente, que permite que qualquer pessoa que seja sócio de uma biblioteca da rede, gratuitamente aceda a milhares de títulos em formato digital. Portanto, tudo isto existe na rede de bibliotecas, existe também na Biblioteca de Penafiel. Agora, o facto disto existir não obsta a que não haja também o livro em papel. Portanto, nós temos é que oferecer aos nossos leitores estas possibilidades todas. Se quiserem ler em digital, leem em digital. Se querem ler em papel, leem em papel. E também, repare, nós hoje em dia não é sequer, não é execuível que as bibliotecas não façam este trabalho em conjunto. Porque, por exemplo, vamos supor o Conceito de Penafiel, que é riquíssimo em lendas, em memórias, em tradições. Tudo isto tem que ser preservado. E para ser preservado tem que ser registado, tem que ser guardado. Não pode ser só termos livros editados sobre as lendas. Até porque a forma mais rápida de nós darmos a conhecer às pessoas o que temos é através do digital. Não é por acaso que nós temos a página no Facebook, não é por acaso que existe o Instagram. Portanto, tudo isto, uma biblioteca que não tenha estas ferramentas hoje em dia não tem contacto com os seus leitores. E continuo a dizer que tudo isto, este mundo digital e o trabalho que vocês fazem aqui no Istedouro, e o trabalhar com multimédia, que é algo que eu já agora não percebo nada, portanto, temos que recorrer a vocês para isto, e para fazermos esse trabalho nas bibliotecas, são algo que são extremamente útil. Agora, uma coisa não acaba nem elimina sequer a outra. Portanto, como eu digo, são dois mundos que podem perfeitamente coexistir e devem coexistir. Muito bem. No que se refere aqui à Biblioteca de Penafiel, à comunidade de Penafiel, sente quais são os principais desafios atuais na promoção da leitura, na importância de mostrar este valor? Bem, é preciso perceber que a Biblioteca de Penafiel tem aqui um conjunto de bibliotecas associadas. Nós temos o edifício que as pessoas conhecem ali na Avenida Egas Muniz, mas para além desse edifício nós temos uma biblioteca itinerante que percorre as 28 freguesias do concelho. Temos uma rede de bibliotecas escolares que neste momento já tem 18 bibliotecas de primeiro ciclo, para além das EB23 e secundárias, e para além disto tudo ainda temos 3 polos a funcionar. Portanto, a biblioteca só se percebe fora de portas. Nós temos um edifício que é lindíssimo, mas às vezes as pessoas podem pensar: as pessoas não vão à biblioteca. As pessoas vão à biblioteca, mas é importante que a biblioteca também vá a elas. Nós temos zonas que são muito rurais, onde as pessoas, claro que hoje em dia toda a gente consegue chegar ao centro da cidade, mas mesmo assim nós temos populações idosas e por isso nós vamos com o projeto Maleta Mágica às IPSS, trabalhar com os idosos. Nós vamos às bibliotecas escolares fazer o acompanhamento. Esta dinâmica da biblioteca tem que passar pela biblioteca fora de portas. Quais são os principais desafios? É exatamente isso, é conseguir responder às necessidades da comunidade penafidelense. Há determinados períodos ao longo do ano em que somos mais procurados, outros que somos menos. Mesmo ao longo do ano a população varia. É por isso que uma vez tive uma pessoa que queria fazer um estudo da biblioteca em 2 semanas. Eu disse: isto é ridículo, ninguém faz um estudo desses. Tem que ser ao longo do ano, porque, por exemplo, a população que eu tenho em janeiro e fevereiro não será a mesma que está aqui em maio. A que está em julho e agosto é diferente da que está no final do ano. Portanto, é preciso ter a ideia que temos estes diferentes públicos. É preciso também termos consciência que estamos a servir polos universitários, como é o caso do Istedouro e a CESPO, e a nossa comunidade em geral. Mas também temos que fazer este desafio fora de portas. Quais são os problemas maiores? É exatamente promover o acesso à leitura de uma forma universal e tentar perceber bem a comunidade que servimos para irmos de encontro às necessidades que ela tem.
Voltando aqui um bocadinho ao nosso tema principal, que é a importância da leitura para as crianças, falávamos em off na exigência que é alimentar e também motivar as crianças para a leitura. O que é que a doutora Adelaide considera que é importante nestes tempos difíceis e desafiantes? Ora bem, como nós estávamos a dizer em off, e agora vou correr aqui um risco, tudo que seja obrigatório mata o prazer da leitura. Portanto, a primeira coisa que eu acho que temos que perceber é que qualquer obrigação que a gente impõe a uma criança, tens que ler aquele livro, por mais extraordinário que o livro seja, ele vai se tornar uma coisa horrível, vai se tornar um castigo. Portanto, a leitura não pode ser imposta. Ora, se a leitura não pode ser imposta, é preciso que quando se dá um livro a uma criança, agora estamos a falar de crianças, que esse livro vá de encontro àquilo que a criança procura, aquilo que a criança gosta. E por isso, quando nós estamos a falar, quer a nível de jardins de infância, quer a nível do primeiro ciclo e por aí adiante, temos aqui uma questão que estamos a falar e que eu julgo que é importante trazer à conversa. Questões, por exemplo, como o Plano Nacional de Leitura. O Plano Nacional de Leitura, na sua gênese, é um bom conceito, que é fazer uma lista para fazer sugestões. Mas quando é sugestões, não é obrigações. Portanto, quando eles dizem estes livros são indicados para para o quinto, sexto e por aí adiante, uns são de leitura orientada, outros não são. Mas é preciso perceber se as crianças a quem se está a dar aquela lista são crianças que estão destinadas ou que já têm hábitos de leitura. Porque se a criança não tiver hábitos de leitura, não se vai pôr a criança a ler O Senhor das Moscas com 10, 11 anos. Quando se calhar prefere ler o Banana. E qual é o problema de ler o Banana? Quer dizer, não há nenhum. O que é preciso é que se calhar, começando por o Banana, começando por este e aqueles, a criança se calhar vai desenvolvendo, à medida que cria outra maturidade, o gosto por outro tipo de livros. E por isso, quando se dá um livro, e eu percebo que nas aulas de português, e estão aqui jovens que tiveram que ler os Maias, o Amor de Perdição e por aí adiante, eu acho piada quando chegam lá e dizem assim, olha, eu quero os Maias, mas quero uma versão reduzida, que eu não quero. E a gente leva os Maias, isso é muito grande, nem pensar. Pronto. Mas é preciso, quando se dá qualquer livro, independentemente, que se perceba o contexto em que o livro foi escrito, que se perceba o autor, que haja um trabalho prévio para que seja sensibilizado para aquela obra, para aquele autor. E se assim for feito, a criança vai gostar. E depois perceber, por exemplo, isto agora de uma forma mais caricata, eu tenho aqui um livro do Anderson, e como o Dia Internacional do Infantil tem por base o dia do nascimento do Hans Christian Andersen, que a senhora criou o Rei Vai Nu, que é uma das obras, enfim, deste autor. Ora, o Rei Vai Nu tem várias traduções em português. O Rei Vai Nu, a Roupa Nova do Imperador e por aí adiante. E na altura não tínhamos o Rei Vai Nu, mas tínhamos a Roupa Nova do Imperador. E estava a funcionar da sala, estava a dizer, olha, minha senhora, mas tem... Não, porque a professora diz que tem de ser exatamente este título. Portanto, nem sequer há aquele esforço de, ok, não há uma obra deste autor, mas há outra, vamos levar, olha, a sereiazinha, outra coisa qualquer. Não, às vezes é extremamente redutor quando o trabalho não é bem feito. E, portanto, eu percebo que há clássicos da literatura que se deve ler, obviamente, mas que seja feito um trabalho prévio de explicar o contexto da obra, o autor, e dar sempre a possibilidade de o aluno, ou a criança, o jovem, quem quer que seja, poder ele próprio dizer, mas eu se calhar até gostava de ler aquele livro. Deixem ler, o que é preciso é que se leia. Eu te dei o meu caso pessoal, que os meus filhos não gostam nada de ler, e pedi-lhe alguns conselhos que se calhar aproveitava para partilhar connosco. Eu dei um exemplo do meu filho, que nesta altura já é um adulto, mas que quando era criança não gostava de ler. Eu costumava brincar com ele, dizer, pronto, filho de uma bibliotecária, que utiliza estratégias em todo que é lado, e tenho o meu próprio filho que não gosta de ler. E um dia lembrei-me, quando ele era miúdo, ele era, agora não é, pronto, ele cresceu, enfim, mas na altura era um fã do Benfica. E eu disse, pronto, o que é que eu arranjei? Arranjei-lhe a história do Benfica em banda desenhada. E ele leu. E depois fui começando a arranjar coisas do Benfica, até que foi-lhe dando, por exemplo, para ler, então ele foi crescendo, o Monsieur Valéry, de Gonçalo M. Tavares, daquela coleção O Bairro, e ele acabou por ler a coleção toda. E hoje não vou dizer que é um grande leitor, mas lê. Às vezes é preciso, por acaso tenho a sorte de ter uma nora que gosta de ler, portanto tenho esperança que os meus netos sejam leitores. Mas isto para dizer que há sempre,
estratégias. Eu já vi miúdos que lá entram na biblioteca e que às vezes estão um bocado perdidos, aí levam, por exemplo, os miúdos do primeiro ciclo adoram ler os Mausões. Uma coleção que está sempre a sair, os Mausões. Pronto. Portanto, hoje em dia, felizmente, há excelentes editoras com livros para todas as idades e acho muito difícil que, se a criança for bem acompanhada na escolha dos livros, não haja um ou outro que nem que seja a história do Benfica. Muito bem. Quisemos também aproveitar esta entrevista e ir conhecer, na voz das crianças, qual é a opinião delas sobre a leitura. Acompanhem-nos. No Dia Internacional do Livro Infantil, mergulhamos em diferentes mundos criados pelas palavras e pelas ilustrações. Histórias que atravessam gerações e formam leitores desde cedo. Hoje, conversamos com crianças que vivem essa magia todos os dias. Sou Liana e tenho 8 anos. Sou Laís e tenho 6 anos. Meu nome é Letícia e eu tenho 14 anos. Eliana, qual foi o primeiro livro que você leu sozinha? A Terra da Igualdade. E você gostou? Gostei. Mas você prefere ler sozinha pra você mesma ou que alguém esteja lendo pra você? Prefiro ler sozinha, para mim. Por quê? Se eu ler uma palavra mal, assim é para mim, não é para os outros. Quando você era mais nova, você tinha hábito de ler? Não, mas agora eu tenho. E você gosta? Gosto bastante. Qual é o livro favorito de vocês? O meu é o Rei Angela. O meu é I Like Stitch. Qual foi o livro que mudou a sua forma de ver as coisas do mundo? O nome dele é Todo Esse Tempo. E por quê? Porque ele é de romance. E agora eu vejo tudo mais romantizado. Iris, se você pudesse pular pra dentro de um livro, qual livro você escolhia? O Stitch e Rei Angela. Por quê? Porque são os meus bonecos favoritos. Você costuma indicar livros para os seus amigos? Sim, E qual foi o último? Percy Jackson. E por que você indicou esse livro para os seus amigos? Porque eu queria que eles conhecessem, pra mim não ficar sozinha, falando sobre as coisas que eu gosto. Você já teve vontade de escrever alguma história? Já. E escreveu? Sim. E era sobre o quê? O Stitch e da Angela. O que eles faziam na história? Estavam a brincar e o Stitch caiu e partiu. Você acha que os livros podem ajudar em momentos difíceis? Acho que pode ser que aconteça. Por exemplo, você está triste e você usa o livro para se animar. Às vezes eu fico mais triste lendo o livro. Porque o livro é triste ou porque... Porque alguém morreu. É bem triste. E o que você sente quando lê história para vocês? Para você? Fico feliz Fica feliz por quê? porque a história é bonita. E você gosta de histórias bonitas? Sim. Obrigada a vocês duas pela entrevista. Um beijinho e tchau, tchau. Você acha que crianças mais novas deviam ter o hábito de leitura? Sim, Por quê? porque ajuda no desenvolvimento delas, assim. Tá bom. Então, Letícia, agora para terminar, qual livro você indicaria para crianças mais novas? Não tem um livro específico para que todas as crianças vão gostar. Cada criança gosta de uma coisa e os pais deviam incentivar e ajudar as crianças a procurarem um livro sobre algo que elas gostem. A criança não vai gostar de ler se for algo que ela não gosta. Daí ela não vai ter esse hábito depois. Então é isso, obrigada, Letícia. Nada. Histórias não têm idade. São feitas para encantar, ensinar e nos lembrar de sonhar. No Dia Internacional do Livro Infantil, celebramos os pequenos leitores e todos os mundos que eles descobrem a cada página. Que tal embarcar com eles nessa aventura? Visite uma biblioteca, leia junto com uma criança e compartilhe histórias que inspiram. Muito divertidas as nossas crianças. Antes de nos despedirmos, queremos, aliás, falar sobre o dia 2 de Abril, que se comemorou o Dia do Livro. Internacional do Livro Infantil. Isso mesmo.
E é um dia que se comemora, porque tem em atenção a data de nascimento do Hans Christian Andersen, que nasceu nos inícios do século XIX, e que a IBI resolveu em 1967, se não estou em erro, portanto, passar a ser a data de nascimento do Hans Christian Andersen, o Dia Internacional do Livro Infantil. E eu trouxe apenas uma curiosidade, porque às vezes as pessoas podem não saber, que o Hans Christian Andersen, em 1866, visitou Portugal, a convite da família O'Neill, ainda esteve cá há cerca de 3 ou 4 meses e, portanto, ele é um dos grandes nomes da literatura, da chamada literatura infanto-juvenil, porque no século XIX este conceito ainda não existia, mas viria depois, e hoje em dia é algo perfeitamente consolidado, mas é um episódio curioso que realmente, se calhar a maior parte das pessoas não sabem, que o Hans Christian Andersen esteve em Portugal cerca de 3 ou 4 meses e que escreveu um livro, exatamente uma visita a Portugal, e que já agora, quem quiser, pode lê-lo na Biblioteca Municipal de Penafiel. E já agora, se me permitem também, deixando aqui o convite para que acompanhem as nossas atividades, que estão no portal, estão na página de Facebook, e brevemente vamos até ter uma feira do livro, no final deste mês, que ficam desde já convidados para nos vir visitar. Mês de maio. Vamos ter de 28 de maio até dia 1 de junho, portanto acaba por englobar o Dia Mundial da Criança, com uma série de atividades, todas elas gratuitas, e gostava de deixar ficar aqui o convite. Muito obrigada. Muito obrigada por eu. esta visita e por esta partilha. Muito obrigada eu. Como sabem, despedimos-nos sempre com uma frase inspiradora. A de hoje foi dita pela escritora Lídia Jorge e diz assim: não há livro de instruções para salvar a vida. Só a literatura se aproxima desse imenso livro. Contamos convosco para nos ver na próxima semana. Até lá!